Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Se você quiser abrir, abra. Se você quiser anotar, anote. Mas aqueles que são guerreiros do Senhor e que têm a sua espada, levante a sua espada bem alto assim, eu quero ver você. Amém? Gente, isso aqui é o nosso... essa aqui é a nossa espada, e com ela nós devemos levar ela para todos os lugares e exaltar o nome de Jesus através da sua santa palavra. Então, não abra mão da sua Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é Deus falando com você. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Engraçado, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. Há alguém que é o intenso número 1, e esse alguém é Deus. Deus, ele por si já é intenso demais, e eu creio que essa identidade de Deus, esse fluir de Deus intenso, é isso que Ele quer passar para mim e para você. Deus começa a nos mostrar quem Ele é, quando Ele entrega aquilo que Ele tem de mais importante, que é Jesus. A sua intensidade foi por amor a mim e a você, amém? E graças a essa intensidade, nós estamos aqui, tendo a oportunidade de ser outros intensos. Quem é filho de Deus aqui? O mundo diz que todos somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e deu a sua vida para Ele, fez dele o seu Senhor, o dono da sua vida, você então é filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, todas as coisas são garantidas para você. A herança de Jesus também é sua, porque Jesus agora é o nosso irmão mais velho, e nós somos filhos de Deus. Ora, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, havia antes um grande abismo que separava o homem de Deus, mas a partir do momento que eu recebo Jesus, Jesus coloca a cruz naquele abismo, e a cruz é a ponte, e a Bíblia diz que não há ninguém que possa levar você até Deus, se não for quem? Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Quando eu recebo Jesus, eu recebo a identidade de Deus, eu passo a não ser mais um mero mortal, mas eu me torno agora um ET, porque a Bíblia diz que nós não somos mais deste mundo. Amém? Você e eu, nós somos seres celestiais. Amém? Você é um ET. Eu amo ser um ET. Porque os ETs são aqueles... Veja bem, cuidado para você não deturpar o ET, senão você vai dizer que Samuel está falando que tem ET, pelo amor de Deus. Você não é mais desse mundo. Você agora tem a natureza do próprio Deus em você. Deus está em você. Deus é o amor está em você. Você é a própria justiça de Deus. Tem poder dentro de você. Tem amor dentro de você. Tem fé dentro de você. Tem ousadia dentro de você. Tem alegria dentro de você. Tem intensidade dentro de você. Porque Deus está em você. Deus está em alguém nessa noite aqui? E esse nosso Deus é intenso demais. A Bíblia Mensagem, nesse mesmo versículo, ele diz: então o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele? Eu quero te falar uma coisa, haveria alguma coisa que Ele
não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Ele nos amou primeiro. Não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há nada que nos separe do amor de Deus. Amém? Não há nada que nos separe do amor de Deus. Deus é um Deus intenso. O que significa intensidade? Intensidade, em inglês, intensidade, que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância, que ultrapassa as medidas ou o grau habitual, que se manifesta ou se faz sentir com força. João disse para os jovens: vós sois fortes. Deus disse para Josué, quando Josué tremeu na base, quando Moisés passou o cajado para Josué, Josué assumiu a missão, e ele viu toda aquela circunstância à frente dele, e tremeu na base. O que foi que Deus disse para ele? Ser tão somente o quê? Forte e corajoso. Essa força, essa coragem que Deus está falando para Josué, não é a força e a coragem humana, mas é a força e a coragem que vem do próprio Deus. Deus derrama sobre nós a sua força, a sua coragem, a sua ousadia, a sua intensidade, a sua alegria, porque a nossa não funciona e nunca vai funcionar. Deus quer derramar, Deus quer colocar dentro de você essa força, essa coragem, essa ousadia, porque para viver no mundo lá fora, que a gente vive, precisa ser forte e corajoso. Para dizer não para o pecado, tem que ser forte e corajoso. A gente só peca porque o pecado é bom, satisfaz a nossa carne, mas a nossa carne está lutando contra o Espírito, e que o Espírito vença. Eu declaro que você é o mais que vencedor em todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma tentação vem sobre você que não seja humana, e Deus é tão fiel que Ele não vai deixar que você seja tentado acima do que você pode suportar. Você tem força e coragem dentro de você. Sabe por quê? Porque há um Deus dentro de você. Amém? Eu quero te falar alguns homens, e essa identidade de Deus, essa identidade intensa de Deus, Ele colocou em muitos homens que marcaram a história por causa da sua intensidade, por causa da sua força, da sua coragem. Eu quero falar sobre esses homens de Deus que nos inspiram até hoje. O primeiro homem de Deus que eu quero falar para você é Abraão. Que coisa louca, já pensou você aqui na sua casa, no seu bem bom, na sua zona de conforto, e Deus chega para você e fala assim: ei, sai da tua casa, deixa os teus pais, deixa os teus amigos, pega a tua mochila e vai-te embora, porque eu vou te mostrar o lugar onde você tem que ir. Isso é insano, é louco, é intenso. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, larga tudo, deixa a tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não chegou para Abraão e falou assim: ó, larga tudo e vai para tal lugar. Não, Ele só mandou Abraão ir. E Abraão foi mais intenso e louco porque ele foi. Deixa eu falar uma coisa: os intensos, os loucos por Jesus são aqueles que obedecem à voz de Deus. Quando Deus falou para Abraão: Abraão vai, Abraão não contou conversa, ainda deu um vacilo que levou Ló, porque Deus disse para ele deixar toda a parentela. Ele levou o sobrinho, mas Abraão foi. Abraão foi porque ele sabia que não há nada melhor do que obedecer à voz de Deus. Quem quer obedecer à voz de Deus aqui? Abraão foi. E como terminou a vida de Abraão, hein, gente? Abraão olhou para a areia, olhou para as estrelas, e o que Deus disse? Essa é a sua descendência. Você é pai de multidões. Abraão é o pai da fé, porque ele obedeceu. Abraão foi intenso na sua obediência. Outro homem de Deus que eu quero falar
na verdade, uma mulher de Deus é Esther. Esther não nasceu por acaso, os pais de Esther não morreram por acaso, nada acontece na nossa vida por acaso, tudo é plano de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Você crê nisso? Deus tem um propósito para todas as coisas. Gente, deixa eu falar uma coisa, quando a nossa vida está arrumada demais, quando a nossa vida está perfeita demais, Deus vai bagunçar. Porque se você faz tudo muito perfeito, você vai começar a tirar Deus do centro, como soberano, como Senhor, e você vai começar a se achar o bambambam, que você tem controle de tudo. Deus, Ele quer ter o controle da sua vida, sabe por quê? Porque você não sabe o que é melhor, mas Ele sabe o que é melhor. Tudo acontece na nossa vida com o propósito de Deus. E a Esther, você sabe a história, e aí encurtando a história, o que foi que Esther mostrou, aonde foi que Esther mostrou a sua intensidade? Quando ela foi para a seleção da nova rainha, quem diria? No final de toda aquela história, Esther se torna a rainha e o rei super apaixonado, não havia mulher mais linda que Esther. Mas o seu povo estava correndo um sério risco. E quando ela soube, ela mandou o povo jejuar e orar. Crente que não jejua e que não ora, não é crente intenso, é comum. Se você quer ser comum, aqui não é o seu lugar, me desculpa. Porque só está aqui quem quer ir além. Quem quer ir além, quem quer ser intenso. O time dos intensos é o time que não se contenta com o que está vivendo, que quer mais, que quer mais, que quer mais. Aí o pessoal jejuou e orou 3 dias, e você sabe que naquela época, você só podia entrar na presença do rei, se ele estendesse o cetro. Mas o desespero de ver o seu povo à beira da morte, levou Esther à sua atitude mais intensa. Ela não contou conversa, sabe por quê? Porque ela falou assim, não importa se eu morrer, mas eu vou fazer a vontade do meu Criador. E Esther pegou, se encheu da força e da coragem do próprio Deus, e ela respirou fundo, ajeitou o cabelo, passou o batom, ficou ainda mais bonita. Claro que ela não ia, né, dar aquela melhorada para, enfim, usar seus artifícios. E ela pega, e com muita ousadia e muita coragem, entra diante do rei, sabendo que ela podia morrer naquele momento. E os oficiais param, vê a Esther chegando ali. O rei não mandou chamar, o rei pode mandar matar a Esther, e de repente o rei estende o cetro para mostrar que Deus é fiel, para mostrar que Deus é fiel e Deus honra aqueles que o obedecem. Aleluia. Eu creio que você vai invadir esse mundo com a intensidade do próprio Deus, assim como Esther invadiu aquele lugar onde estava o rei. Esther é um exemplo de intensidade. Ela viveu intensamente o seu chamado. Outro homem de Deus intenso, o Alice já falou ainda agora, é Davi. Diga comigo, Davi. Não dorme agora, em nenhum momento, pelo amor de Deus. Davi, e o pastor Ibe falou muito bem dele aqui, nesses dias. Davi era um menino, talvez da minha altura, grandão assim, pegou as pedrinhas lá, chegou com toda a bravura, que eu não sei nem sei nem como é que eu ia falar, sei nem como é que ele teve tanta força. Na verdade eu sei sim, de novo, é força e coragem que vem do próprio Deus. Deus enche Davi de uma fé sobrenatural, de uma coragem, de uma força sobrenatural, e ele chega, ele grita, quem é esse circunciso que vem diante do Deus vivo? E fala assim, aqui não,
Davi pega as pedrinhas e com a força e com a ousadia, com o mover sobrenatural de Deus, ele pega e lança e pá! Bem no meio da testa do Golias, e o pastor me falou, o Golias caiu com o rosto no chão, foi puf! E o Davi todo suado, correndo, pulou em cima do gigante, pegou a espada do gigante, que devia pesar muito, e cortou a cabeça e pá! E levanta a cabeça para mostrar que grande é o Deus de Israel, que grande é o Senhor, o nosso Deus, grande é o Senhor, o nosso Deus, amém? Grande é o Senhor, o nosso Deus. Davi um exemplo de intensidade por causa da sua fé. Ei, quantos Golias você tem enfrentado no seu dia a dia? Quantos Golias você tem enfrentado no seu dia a dia? Deus está te dando a força, a coragem, a intensidade dEle, para que você derrube todos os Golias que se levantarem diante de você. Vá em nome do Senhor dos Exércitos, derrube esses gigantes, e que a glória seja dada a Jesus, amém? Aplauda o Senhor, aleluia! Outro exemplo de intensidade é José. José viveu uma história muito louca, foi vendido, sofreu, foi preso, chegou lá na casa do Potifar, viveu sua melhor fase ali, antes de ser governador, até que ele encontrou a Patifa. E um gigante se levantou para derrubar José. A tentação sexual, que com certeza não sou só eu que vivo. E aí a Patifa chega toda oferecida, bonitona, cheirosa, mas José mostra que é possível ser um intenso, santo e puro. Eu já falei muito nessa área. Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Se você já foi derrubado por um gigante, nessa noite o Senhor está te dando uma nova chance, para você derrubar os próximos que virão, porque não vai parar de vir gigante. Todo dia vai vir um gigante para você, e todo dia o Senhor vai te capacitar para vencer. E se você cair, a mão dele, a sua destra fiel, te levanta, te dá um tapinha nas costas e fala assim: vai, que eu sou contigo. José mostrou toda a sua intensidade quando ele foi santo e puro ao Senhor. Outros três que mostraram a sua intensidade foi Sadraque, Mesaque e Abednego, e são ótimos nomes para você dar para o seu filho. Abednego. Os caras vieram junto com Daniel, presos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí quando Nabucodonosor levanta aquela estátua, que ele manda todo mundo se ajoelhar, se prostrar diante daquela imagem, ficam os três lá em pé. Já pensou? Todo mundo olhando, sabendo que eles iam morrer, e você já sabe toda essa história. Gente, que coragem, que ousadia, que fé. Ninguém faz isso à toa, ninguém faz isso por uma loucura sequer. Só faz isso quem tem a certeza de quem é em Cristo Jesus. Só faz loucuras para Deus quem sabe quem é em Deus. Só faz loucuras para a glória de Deus quem sabe que Deus está nele. E eles sabiam que mesmo que eles morressem, Deus ainda assim seria o seu Deus. Deus procura jovens que não se prostram diante do rei desse mundo. Deus está procurando jovens intensos que não questionam a sua palavra. Deus está procurando jovens intensos
que guardam essa palavra no seu coração e nela meditam de dia e de noite para que não pequem contra o Deus Santo e Todo-Poderoso. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus. Esses caras foram intensos na sua coragem. Daniel foi outro que foi intenso na sua vida de oração. Ei, não adianta nada você sair daqui dizendo que você é intenso para Deus, intenso para Jesus, se todos os dias você não estiver no seu quarto, no seu TSD, colocando essa intensidade na base, que é uma vida profunda de comunhão com o Espírito Santo. O que sustenta uma vida intensa, o que sustenta uma vida de fé, de coragem, de ousadia, é uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Não adianta nada você sair com essa camisa aqui, lá para fora, sem que você esteja cheio daquele que nos amou primeiro. Não adianta você ir lá para fora pagar uma de crente, de bonzinho, de certinho, de santo, se a sua vida com Deus não for uma realidade. Chega de ser um jovem hipócrita, falso, mentiroso. Chega de viver uma vida de máscaras. Nós não temos mais tempo para brincar. Os dias são maus. Eu vou te falar uma coisa: Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a Bíblia diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está passeando nesse lugar. Deus está de olho na sua e na minha vida, porque Ele quer encontrar em você um coração disponível para obedecer. Sabe por quê? Porque quando Ele encontra um coração disposto, quando Ele encontra um coração disponível, quando Ele encontra um coração quebrantado, a Bíblia diz que Ele fortalece. O segredo para viver uma vida de força, de ousadia, de intensidade, é viver uma vida intensa de busca por Deus. Chega de viver de mentira. Chega de pagar de bonzinho. Deus quer gente de verdade. Deus quer gente de verdade, que o adore de verdade. Talvez alguém aí que você conhece, você aí, vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. E se preciso, abra a boca para falar. Que o seu exemplo fale mais alto do que as suas palavras. Outro cara intenso aqui é Neemias. Intenso no amor pelas coisas de Deus. Ei, esse lugar, nós somos a casa de Deus. Mas esse é o lugar que Deus permite que nós possamos estar congregando, unidos como irmãos, glorificando o nome dEle. Que bênção que nós temos um lugar tão maravilhoso, tão amplo. Ei, eu vou te falar uma coisa. Olha para o lado, olha para trás. Você está vendo que tem umas cadeiras vazias aí, não tem? Até o fim desse ano, você vai ver todas as cadeiras tomadas. Você crê nisso? O alvo desse ministério para 2017 são 1000
jovens consolidados no Intense. Quem faz parte desses 1000 aí? Neemias sabia que a sua terra estava destruída. E ele não se contentou, enquanto ele não reconstruiu os muros de Jerusalém. Deus vai te usar para reconstruir muitos muros por aí, meu irmão. Outro cara intenso, meu Deus, esse tempo, Jesus. Eu falei que ia ser só 20 minutos. Quem me dá mais 5 minutinhos aí? Tem pelo menos mais meia hora aí de mão levantada, então. Outro intenso é Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14, diz rapidamente: mas Gideão lhe respondeu. Você sabe que os medianitas estavam aprisionando o povo de Deus, e aí chega o anjo para Gideão, quando ele estava malhando o trigo, e ele diz assim, ele chama Gideão para fazer a missão, e Gideão fala assim, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Eu vou traduzir diferente essa história que muita gente traduz, quando dizem que Gideão foi um frouxo. Gideão era um inconformado. Gideão foi um homem inconformado. Gideão viu o seu povo preso, viu o seu povo sofrendo, e quando chega o anjo para dar a missão de Gideão, ele fala assim, peraí, e tudo aquilo que nós vivemos no passado, e todas as experiências sobrenaturais, e todo o avivamento, e o mar vermelho, e as pragas, e o agir de Deus, e tudo aquilo, foi mentira, não existe mais, porque Deus não está fazendo mais o que Ele fazia no passado. Por quê? Eu não aguento viver se não for caminhando no sobrenatural de Deus. Aliás, Deus é um Deus sobrenatural, amém? E se Deus está em você, você não vive mais o natural. A sua vida é o sobrenatural. E você não pode se contentar com menos do que o sobrenatural. E Gideão, inconformado, fala, peraí, cadê todos os feitos de Deus? Gideão mostra toda a sua indignação por não estar vendo o agir de Deus. Aí Deus sorri, eu imagino Deus sorrindo, e fala assim, é desse tipo de gente que eu preciso. Aí ele fala, vai nessa tua força, cara, porque Deus está procurando homens e mulheres inconformados, jovens inconformados com o que estão vivendo. Ei, eu não quero viver conformado com o pouco que eu estou vivendo. Eu quero águas mais fundas. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Eu quero orar pelos doentes e ver eles sendo curados. Eu quero orar pelos oprimidos e ver eles libertos. Eu quero estar num restaurante, comendo, tendo comunhão, e ter uma palavra de conhecimento, de revelação, e ouvir Deus falar, vai ali com aquele cara e diz que a vida dele vai mudar, porque hoje eu faço assim, assim. E chega lá para o cara, fala assim, ó, com licença, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, mas você está passando por isso, isso, isso. O cara diz, estou, porque Deus me revelou, mas assim diz o Senhor, a sua sorte vai mudar hoje. Aí a pessoa, eu quero já... E você vai levar Jesus através do sobrenatural.
O Theo Hayashi conta uma história que o cara estava nos Estados Unidos, ele parou o carro dele, aí ele foi abastecer. Você sabe que lá nos Estados Unidos a coisa é muito legal, você sai do carro, pega, enche o seu tanque, bonitinho, enfim. Mas deu problema para pagar, enfim. Então, todo mundo tinha que pagar a gasolina dentro da loja de conveniência. E aí o cara foi lá pagar, e aí tinha 2 pessoas na frente dele, ele ficou na fila ali, aí começou a encher de gente, porque o pessoal parou para abastecer e começou a... Aí o cara está lá. Aí o amigo dele disse que ele só começou a adorar. Oh, santo é o Senhor, santo é o Senhor, ele aqui adorando. E começa a orar em línguas. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és poderoso. E de repente ele ouve. Aí ele abre o olho, todo mundo assustado. Quando ele olha para trás, tem uma pessoa caída. Aí ele chega, aí a pessoa, o que foi? Fogo, 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 que fogo é esse? Você vai chegar num ponto que o fogo de Deus vai transbordar de você e quem estiver perto vai ser queimado por esse fogo. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que a geração que Deus está levantando de intensos é aquela geração que o fogo, o fogo do Espírito vai transbordar. E onde você passar, as pessoas vão sentir esse fogo e vão ser incendiadas por Deus. E eu quero encerrar. Nós tivemos a exemplo de João Batista, que foi intenso por anunciar a vinda do Messias. João Batista é conhecido pelo grito dele: arrependam-se! Suas vírgulas, escava ruim, arrependam-se, porque está chegando o Messias. Pedro foi intenso no seu amor a Jesus, depois que ele negou. Pedro se tornou um grande apóstolo, e até a sombra de Pedro curava. Ei, eu creio que nos nossos dias nós vamos experimentar coisas assim também. Prepare-se para a sua sombra curar a gente aí. Ainda bem que tem pelo menos uma irmã que recebeu essa palavra. Paulo é outro intenso. Paulo, oh meu Deus do céu, Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos. Naufragou não sei quantas vezes, apanhou não sei quantas outras vezes. Paulo um dia morreu apedrejado e ressuscitou porque não tinha sido completa a missão dele. Paulo viveu intensamente o chamado dele porque ele sabia quem Deus era. Eu quero encerrar falando uma coisa para você e te contando essa história. 2 caras na Bíblia, Elias e Eliseu. E eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção aqui. Elias foi um dos caras mais intensos que viveu nesse mundo. Talvez depois de Moisés, Elias foi o cara mais top. Elias viveu todos os seus dias no sobrenatural. Elias foi o cara que fez uma nação toda se prostrar e declarar que só o Senhor é Deus. Mas um dia, Elias foi para a caverna. Um dia Elias desistiu. Um dia Elias entregou o seu ministério. Jogou as cartas na mesa e pediu a morte. Tamanha pressão que ele vivia. Mas Elias tinha um discípulo que aprendeu a ser intenso como discipulador, chamado Eliseu. E a Bíblia diz que Elias entregou os pontos, pediu a demissão, e como um bom patrão, Deus tinha que dar o aviso prévio. Falou o seguinte: antes de você sair, você vai ungir 3 caras.
o Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e por fim Eliseu, como profeta em seu lugar. Sabe o que Elias fez? Nada. Elias só queria saber de ir embora. Vou vazar, não aguento mais, não dá para mim, já chega. E Elias foi, e Elias passou por 4 lugares até o último, onde ele seria arrebatado. E aí Elias passou por Gilgal e Eliseu atrás. Aí Elias virava assim: muito bem, discípulo bom e fiel, mas tá jóia, obrigado, pode seguir. E Eliseu dizia assim: tão certo como vive o Senhor meu Deus, do teu pé eu não largarei. Nas nossas palavras, não vai dizer também que eu estou inventando, olha a heresia, pelo amor de Deus. Depois Elias foi para Betel, e Eliseu atrás dele, Elias dispensando Eliseu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não te deixarei. Depois Jericó, a mesma coisa, até que chega no Jordão, e Elias fala assim, como um grito de: ai, me larga, larga do meu pé, menino chato, o que tu quer que eu faça por ti? Eliseu olha para Elias com aquele sorriso maroto e diz: não menos do que porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Deus não derrama o seu Espírito por porções. Não era o Espírito Santo dobrado que Elias estava falando. Ele estava falando de unção dobrada. É como se Eliseu falasse para Elias: olha, é o seguinte, se tu quer ir embora, vai, e tu te acerta com Deus. Mas, eu só encaro essa parada daqui para frente, se forem 2 profetas em um. Eu só encaro essa parada, se for para viver a plenitude do meu chamado. Eu só aceito se for porção dobrada de unção sobre a minha vida. Aí Elias fala assim: dura coisa me pediste, hein? Então é o seguinte, se você vê eu sendo arrebatado, fechado, porção dobrada. Caso não, um beijo. E como todo bom intenso, Eliseu nem pisca. E de repente, vem aquela parada muito sinistra, e os cavalos de fogo, aquela coisa muito louca, e Elias subindo na carruagem de fogo. Imagine você ali, eu não tenho nem capacidade de imaginar uma coisa dessa, e a parada acontecendo, e Elias, aquele vendaval, e Eliseu ali: eu não vou piscar, eu não vou perder, e de repente um pedaço do manto cai, de Elias, cai. Eliseu pega, naquele momento, porção dobrada foi colocada sobre Eliseu. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram naquele lugar, para eles chegarem ali, o Elias feriu as águas e as águas se abriram, assim como foi com Moisés. Aí Eliseu recebe porção dobrada, e quando ele vai voltando todo alegre, o que ele vê? O Jordão. Aí ele fala: compadre, não menos do que esse rio abrindo aqui. Buf! Tchá! Porção dobrada. Os intensos não se contentam com pouco. Os intensos querem porção dobrada. Ei, Deus tem porção dobrada nessa noite para mim e para você. E só aqueles que têm o desejo por mais de Deus é que vão receber essa porção dobrada. E para fingir que está acabando, fique em pé. Nós temos exemplos hoje no nosso dia a dia de homens e mulheres que vivem intensamente.
Estou vendo meu amigo Nicolas aqui, do Socorro Imediato. Esse cara é um cara intenso. Ele não mede esforços para fazer a obra de Deus. Ele não mede esforços para estar lá na Praça do Ferreira abraçando aquele cara que está alcoolizado e fedido. Ele não mede esforços para ir no hospital. Ele não mede esforços para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um cara intenso que Deus tem levantado. Outro cara intenso, o Alísio. Alísio é um empresário, tem muitas coisas para fazer, tem 2 filhos para criar, tem a esposa. Mas a vida dele é servir a Deus. E ele está aqui com a gente. Ele podia estar descansando lá com a Ju, tendo seu momento de família, mas ele resolveu estar aqui. Quando a igreja era lá na Washington Soares, nós cansamos de ver o pastor Eibe chegando de madrugada, às vezes 3 da manhã, dormia 2 horas, mas 7 horas, ele estava lá na igreja. Ele podia ir embora, talvez descansar, mas não, ele ficava até o fim, para cumprimentar e abraçar cada pessoa. Os intensos em Deus não medem esforços. Não medem esforços para proclamar o Evangelho que liberta. Jesus tem salvação para mim e para você. Talvez você diz assim: Samuel, eu fico muito desafiado com essa palavra, mas sinceramente eu não consigo. Eu tenho tantas falhas, eu sou preso num pecado que eu luto tanto, mas eu não consigo parar de pecar. Nessa noite tem porção dobrada para você também. O Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, Ele continua fazendo coisas sobrenaturais, por amor a mim e a você. Que a base da sua força, que a base da sua fé, da sua coragem, da sua intensidade, seja o Espírito Santo. E que o Espírito Santo flua de você, mais de Deus sobre a sua vida. Jesus está voltando. E você faz parte do time dos escolhidos de Deus. Eu faço parte do time que vai ser arrebatado. Se prepare para viver o ano mais diferente da sua vida até agora. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Coloque as suas expectativas no Senhor, porque Ele não vai te frustrar. Coloque as suas expectativas nele, e Ele vai fazer infinitamente mais.